eu vou tentar explicar para vocês, na minha visão, Química 4, a aula 17. É uma aula grande, então provavelmente eu não consiga dar tudo assim, mas eu vou tentar. Equilíbrio químico. Primeira coisa que você tem que entender. O equilíbrio químico é o desejo de toda reação. Toda reação, ela tende a almejar o equilíbrio, porque o equilíbrio ele é simplesmente o estado essencial que qualquer reação tende, que é o estado de constância. Se é o estado de constância, então é o desejo de qualquer coisa. Qualquer reação que você tiver, ela normalmente vai querer um equilíbrio, porque é o estado de calmaria. O problema é que é o seguinte, nem todas as reações conseguem alcançar o equilíbrio. Primeira coisa que eu tenho que pensar na hora que eu ver a palavra equilíbrio, tem que ter um fator imprescindível para isso acontecer, que é uma reação reversível. Uma reação reversível é o primeiro passo para poder chegar no equilíbrio. E o que se caracteriza uma reação reversível? Uma reação reversível é simplesmente uma reação que tem espontaneidade entre a produção e a reprodução. Ou seja, ela simplesmente consegue produzir e uma parte dessa produção ela consegue voltar para o reagente. Quando eu alcanço esse estado, isso daqui você começa a ser candidato a encontrar um equilíbrio. O problema é que é o seguinte, para você entrar no estágio de equilíbrio, você primeiro precisa ter que superar uma coisinha chamada sistema fechado. Reações reversíveis normalmente acontecem em sistema fechado. Em sistemas fechados, só a troca de energia. A matéria ela fica intacta. O problema é que equilíbrio ele simplesmente vai se dar quando eu tenho sistemas isolados. Equilíbrios, claro, estáveis. O conteúdo que a gente vê futuramente, que é Le Chatelier, ele vai abrir esse equilíbrio e vai utilizá-lo de uma maneira a aplicação nas indústrias. Mas se eu estou falando de equilíbrio, o equilíbrio mesmo, ele tem que estar em um sistema isolado. E o que é um sistema isolado? Nem troca energia e nem troca matéria. É muito difícil isso acontecer, dele ficar estável, esse equilíbrio estável. O que se vê normalmente na natureza é um equilíbrio em que há constante tentativa de encontrar essas estabilidades. O que a gente está estudando aqui é essa, digamos assim, utopia, que é chamada de um sistema isolado. Equações não reversíveis é a causa de muitas reações não conseguirem entrar no estado de equilíbrio. Porque reações não reversíveis, elas simplesmente se caracterizam por quê? Incapacidade de você, depois de produzir um produto, voltar a ser reagente. Aí onde é que está o problema? Se eu taco fogo no metano, que isso aqui é uma reação de combustão, eu acho meio complicado você conseguir pegar CO2 e água e trazer de volta a ser metano e oxigênio. E isso daqui é o grande empecilho da maioria das reações. Beleza. Isso é o que caracteriza o equilíbrio. O grande fator agora que eu vou tentar mostrar é como é que eu vou identificar um equilíbrio. Aí eu preciso que vocês entendam isso aqui. O principal conceito de uma reação em equilíbrio é quando a velocidade direta é igual à inversa. A velocidade direta é a velocidade que eu tenho de produzir, ó, que é a velocidade em que os reagentes se transformam em produtos. Então essa é a velocidade direta. E esse rapazinho aqui é a velocidade inversa, em que os produtos são retransformados em reagentes. Logo, o gráfico que eu tenho que ter para a velocidade pelo tempo, ele vai ser o quê? Ele tem que ser igual. A velocidade que está sendo consumido o reagente, ó, você tem que saber disso. Como eu tenho, no caso, um reagente, a velocidade ela vai decair de cima até chegar em um limite de constância, que é quando se estabelece o equilíbrio. E a velocidade inversa ela vai fazer o mesmo processo. Os dois eles vão ficar igual, eles irão ficar iguais. Quando isso acontece é porque eu tenho instalado o equilíbrio. Isso é a identificação quando eu tenho velocidade por tempo. Beleza. Mas aí, quando eu mexo, vocês sabem que velocidade é o quê? É variação
de alguma coisa por tempo. No caso aqui eu estou trabalhando com concentração. Se eu tenho a mesma velocidade direta e inversa, significa dizer o seguinte, que no processo de equilíbrio, antes de se estabelecer o equilíbrio, eu vou ter uma situação em que ou a velocidade direta é maior ou a velocidade inversa é maior. Quando eu chego no equilíbrio, significa dizer o seguinte, que o que é produzido e o que é reconsumido, eles vão ser iguais, eles vão ser constantes. É basicamente isso aqui. Está aqui o reagente, ele produziu, digamos, ele produz 5 mols por segundo. Ele produziu 5 mols em um segundo. E, por estar em equilíbrio, a velocidade inversa ela vai ter essa mesma característica. Então, ele mandou 5 mols no mesmo segundo. É como se fosse isso aqui. Reagente, produto. Mandei 5 mols. Mandou 5 mols. Mandei 5 mols. Mandei 5 mols. Ou seja, isso daqui vai caracterizar uma reação que ela é chamada de estagnada. Por isso que uma estrutura em equilíbrio ela é chamada de estagnada. Então, eu poderia muito bem puxar para cá e dizer o seguinte, que ela está estagnada. Já eu abordo isso daqui com a devida seriedade. O importante é entender isso aqui. Como é que eu vou identificar um gráfico de equilíbrio quando eu tenho a relação concentração por tempo? Simples. O equilíbrio ele vai se dar em um gráfico de concentração por tempo quando o reagente ele for constante em relação ao produto e o produto for constante em relação ao reagente. Resumindo, é simplesmente quando eles ficarem constantes. Porque o que está sendo mandado para o produto está sendo reproduzido para o reagente. Aqui eu dei 5 mols, ele deu 5 mols. Agora, cuidado. Não é porque ele entrou em equilíbrio que os dois vão ser iguais, essas concentrações. Vai que no momento que se estabeleceu o equilíbrio, tinha mais reagente do que produto. Então, se tem mais reagente do que produto, vai continuar tendo mais reagente do que produto. Por quê? Porque o equilíbrio ele se deu, digamos assim, antes do equilíbrio, digamos que o reagente tinha 15 mols, havia no reagente 15 mols. E no produto que foi produzido, havia 5 mols. Certo? Antes do equilíbrio. Se antes do equilíbrio havia isso e se instaurou o equilíbrio nesse processo, então aqui vai continuar tendo 15 mols e aqui vai continuar tendo 5 mols. Por quê? Porque quando se instalou o equilíbrio, simplesmente isso daqui vai acontecer. Quando esse daqui tentar mandar mols para cá, ele, joga de volta. Quando esse daqui tentar jogar mols de novo, joga de volta. Por isso que concentração por tempo, a identificação de um sistema em equilíbrio é simplesmente quando as concentrações estiverem constantes. Porque, como eu tenho duas velocidades iguais, por mesmo intervalo de tempo, o que está sendo mandado, o que está sendo variado para o reagente está sendo variado para o produto. Então é basicamente isso. Agora, cuidado com isso aqui. Porque é importante essa identificação? Para você entender os cálculos de Kc. Porque os cálculos de Kc, eles vão servir para você moldar esses gráficos. Quando eu tenho esse segundo gráfico, aqui é uma coincidência, não é? Agora, cuidado, porque aqui as concentrações, elas são iguais. Aí eu pergunto, oxente, mas por que igual? Simplesmente aconteceu isso, né? Nesse processo aqui, que isso daqui é onde acontece o início, aqui é onde acontece a reação. Todo o caminho até o equilíbrio acontece aqui. Ou seja, todas as reações entre as moléculas vão acontecer nesses pontos. Significa aqui dizer que nessa brincadeira aqui, houve uma produção de 5 mols e houve um consumo de 5 mols e uma produção de 5 mols. Significa o quê? Que no reagente vai haver no total uma estrutura de 5 mols, um exemplo, isso aqui é fictício, e aqui vai ter uma estrutura de 5 mols. X mol, X mol, significa o quê? Que a concentração entre o reagente e os produtos são iguais. E o terceiro caso é o que mais importa, porque esse daqui é onde vai haver a aplicação das indústrias.
Porque imagina aí, eu estou tendo uma reação e no processo dessa reação eu percebo que o reagente ficou menor e o produto ficou maior. Nessa brincadeira, o equilíbrio ele se instaurou quando o produto era maior do que o do reagente. E isso vai ficar constante enquanto o equilíbrio estiver estável. Se isso aconteceu mesmo, então eu constantemente vou ter produto maior do que o reagente. Então, para a indústria, o estoque do que foi produzido, ele foi maior do que está sendo armazenado. Então, é mais eficiente. Isso daqui é uma questão de eficiência. Isso daqui é que Le Chatelier vai tentar organizar e vai tentar aplicar para tentar utilizar nas indústrias. O que é que eu vou fazer aqui? Como eu sei que a velocidade direta ela é igual à velocidade inversa, significa dizer o seguinte, que velocidade inversa que vai ser a constante da velocidade direta vezes isso, que eu acho que não vai caber aqui, eu vou botar aqui embaixo, ó, velocidade direta é K direto vezes o A elevado ao coeficiente estequiométrico vezes o B elevado ao seu coeficiente. E essa amiguinha aqui, velocidade inversa, vai ser quem? K inversa vezes isso daqui. Certo. Como essas duas elas são iguais, significa dizer o seguinte, que se eu igualá-las, vai dar origem a isso aqui, ó. Pronto. É aqui onde eu queria chegar. Como uma é igual à outra, se eu manipular essa equação matemática e fizer isso daqui, eu vou chegar ao famoso Kc. Porque o que é o Kc? O Kc é uma constante de constante. Bem louco esse negócio. Se eu pego uma constante direta, e boto sobre... Se eu fizer qualquer coisa com ela em relação à multiplicação e divisão, em relação a outra constante, ela se torna outra constante. O Kc, na verdade, é a consequência do conceito de, por eu ter uma reação que é a velocidade direta, é igual à inversa, eu vou ter uma estrutura que vai ser constante. E o que é esse Kc? Kc também pode ser visto como uma coisa chamada de rendimento. Como assim rendimento? Eu estou tendo uma coisa que é produzida sobre uma coisa que está estocada. Porque isso aqui não é o produto? O que eu produzo é o que é bom para mim. Eu estou pensando em indústria. E o que eu tenho no reagente é o que eu tenho de matéria-prima. Então, se eu tenho uma coisa que eu estou produzindo, que é o que eu quero, e eu tenho outra coisa que é o que eu tenho de disponibilidade para produzir, isso daqui é uma razão matemática que eu posso chamar de rendimento. Aí é que eu tenho que ter cuidado. É aqui onde vai fazer uma ideia legal sobre os gráficos. Quando o Kc ele for igual a 1, significa o quê? Que o que eu tenho em cima é igual ao que eu tenho embaixo. Se o que eu tenho em cima é igual ao que eu tenho embaixo, significa dizer o seguinte, que no que se refere à produção e a estoque, eu vou ter esse gráfico aqui. Não devia nem ter apagado os gráficos, né? Então, tudo como Kc deu 1, eu vou ter simplesmente concentrações do produto aqui, iguais a concentrações dos reagentes. Significa dizer o seguinte, que o Kc, na verdade, é uma maneira
de eu organizar o gráfico. A partir do KC, eu consigo deduzir se meu gráfico ele vai ter concentração do produto maior do que a do reagente, se o que eu estou produzindo ele vai ser igual a do reagente, ou se o que o reagente tem é maior do que o produto. Ou seja, se o KC for igual a 1, significa o quê? Que isso é igual a isso. Então, isso cortou com isso. Se o KC for menor que 1, aqui, ó, KC menor que 1, significa o quê? Que esse rapazinho aqui, ele vai ser maior do que esse. Um exemplo, digamos que aqui D2 em cima, e aqui embaixo D4. Ou seja, a fração aqui vai dar 0,5. Significa dizer o seguinte, não é menor que 0? Então, esse 4, ele representa o quê? A concentração do reagente. E esse 2, ele representa o quê? O resultado da concentração do produto. Se isso aconteceu, significa dizer o seguinte, que o gráfico que representar essa relação, para ela ser menor que 0, vai ser esse, ó. O reagente não está maior do que o produto? Então, ó, reagente, produto. E se por acaso, dessa mesma forma, eu tiver KC maior que 1? Essa daqui é interessante. Porque KC igual a 1, esse é igual a esse. Então, cortou, cortou, deu tudo igual. Ou seja, a concentração do reagente é igual ao do produto. Se por acaso eu tiver um KC menor que 1, concentração do reagente ela é maior do que a do produto. E se por acaso eu tiver um KC maior do que 1, eu vou ter essa daqui. C. Ou seja, nessa brincadeira, o produto está em maior quantidade em concentração, do que tempo. Isso daqui é essencial para a indústria, porque assim ela consegue ter uma maior coisa produzida do que o que ela tem de matéria-prima. Beleza. Importante saber disso. No KC, somente a temperatura influencia. Porque é o seguinte, se eu tenho um equilíbrio em que as velocidades são direta e inversa, e elas são iguais, a temperatura ela não pode alterar a velocidade, porque se alterar a velocidade, ela vai quebrar o equilíbrio. O que vai ser alterado? A temperatura. Mas como é que ela vai alterar a temperatura sem mexer nas moléculas, sem mexer na agitação das moléculas? É basicamente isso aqui, ó. Essa temperatura, eu só vou dar uma fisgada. Ela vai mexer com o equilíbrio de Le Chatelier. Que eu não vou entrar. Mas tem a ver com o quê? Com reações endotérmicas e reações exotérmicas. Então, isso daqui, dependendo da característica da substância que está reagindo, vai aumentar o rendimento, KC, ou vai diminuindo, dependendo de se o reagente ou se o produto eles são endo ou exo. Só que isso daqui é para outra aula. Outra coisa que é importante, saber disso aqui, ó. No KC, jamais entram sólidos. Vou botar assim para não errar. Por quê? Cadê isso aqui, ó? A gente está mexendo com concentração. Se eu estou mexendo com concentração, significa dizer o seguinte, a concentração ela tem que o quê? Ó, ela tem que variar, né? Numa reação a concentração varia até chegar no equilíbrio, não é? Entre o reagente e o produto. O problema é que o sólido, ele é um cara interessante. Olha o que ele vai fazer. Se eu tenho um sólido,
e eu sei que concentração é massa do soluto sobre volume da solução, se eu pego um sólido e corto ele pela metade, ó, cortei ele pela metade, vamos dizer que aqui é a metade. O problema é o seguinte, quando eu corto ele pela metade, eu sem querer estou cortando ele pelo o volume pela metade. Isso quer dizer o quê? Simples. Se eu pegar a massa dele e dividir por 2, o volume também é dividido por 2. É só tu pensar no bloco de gelo. Se tu cortar um bloco de gelo por ele estar ocupando a forma que ele está, a concentração que eu vou ter depois de cortar aquele bloco de gelo é a mesma para um lado que é a mesma para o outro, porque isso daqui se corta. Então significa o seguinte, se eu pegar esse bloco e cortar ele em 10.000 pedaços, cada um dos 10.000 pedaços vão ter a mesma concentração. Loucura. Isso é muito interessante. Por quê? Porque o sólido tem que lembrar das características dos estados de agregação. O sólido ele tem simplesmente a forma e o volume definido. Como ele tem a forma e o volume definido, você pode pegar... Agora sim, você tem que dividir de maneira equânime. Tipo, metade, metade, um quarto, você não pode sair dividindo em proporções diferentes. Beleza, agora eu vou a outra parte. São interessantes porque eles simplesmente não têm forma e nem volume definido. Ou seja, se eu pegar uma experiência, se você pegar um perfume e xiningar ele, ele vai se distribuir na região que você tiver. Diferente de você pegar um copo d'água e derramar no chão, ele não vai crescer assim. Então, o que é que eu tenho que entender? Por ele não ter nem forma, nem volume definido, ele se adequa à situação, existe uma coisa chamada Kp. O Kp, que é a constante dos gases, ele só vai se relacionar aos gases. Se eu tiver uma reação, deixa eu mudar esse rapazinho aqui, e tiver outros tipos de estruturas, e ele perguntar sobre o Kp, você só vai olhar para os gases. É o mesmo sistema do Kc, ou seja, seria um produto pelo um reagente. No caso, você tem que se ligar nisso. Ó. O líquido, ele está em minoria aqui. Ele está servindo como se fosse um solvente. Solventes puros, nunca... Deixa eu botar logo aqui. São solventes. Eles não entram quando eles são solventes puros. E quando é que eles são solventes puros? Quando eles são em minoria. Significa o quê? Que esse rapazinho ele não vai ter influência no equilíbrio. O sólido, de maneira alguma, ele entra no equilíbrio. Então, se a gente for montar uma estrutura de equilíbrio aqui, seria assim. O D, gasoso, concentração dele elevada ao D, que é o coeficiente dele, sobre o reagente. O A elevado ao Azinho vezes o B elevado ao Bzinho. E isso daqui seria a estrutura gasosa, porque eu só estou analisando os gases. É muito similar, é análogo ao Kc. Qual a diferença? É que eu só vou analisar os gases. Quando a gente vem para o Kc e a gente analisa os líquidos, porque no Kp só entra gás. No Kc tem uma exceção para os líquidos, quando eles estão em maioria. Aqui, para lá. E quando é que eles estão em maioria? Simplesmente, eles estão em maioria. Então significa o quê? Que o Kc aqui, por eles estarem em maioria, gás sempre entra. Isso é uma observação. O gás, ele, independente se ele está em maioria ou minoria, ele sempre entra. Ele vai entrar o líquido, mesmo ele, digamos assim, não estando no estado gasoso, ou mesmo ele sendo solvente puro. Como é que faz aqui, então? Vamos lá. Produto sobre reagente. Produto. O D elevado ao Dzinho. O E elevado ao Azinho. Aqui, o A elevado ao Azinho, o B elevado ao Bzinho e o C elevado ao Czinho. Lindo. Quando ele for maioria. Quando ele for minoria, independente se é água ou não, eu acredito, vai que eu estou errado, ele não vai entrar, porque ele está servindo como solvente. O NaCl, aqui está no estado sólido. Eu peguei e adicionei água. Quando eu adicionei água, eu posso dizer o seguinte: adicionei água e não botar esse H2O. E eu posso dizer, botei água e ele está aí.
é a mesma coisa. Ele está ou não está. O que é que eu tenho que entender? Que quando eu estou em um líquido e ele está em minoria, ele não entra no equilíbrio do Kc. Ah, e por que não é Kp? Porque não tem gás. Não é? Aí você tem que entender o seguinte. Qualquer outro tipo de estado, aquoso, vapor, qualquer outro estado diferente de sólido e solvente, com exceções, não, eles vão entrar. Como é que ficaria com o equilíbrio? Como esse rapazinho aqui é sólido, ele não entra. Ok? E como eu tenho o Na e o Cl- aquosos, eu tenho que pensar no seguinte. O produto, como ele não tem nada, 1. Não é? Eu não posso botar 0, porque não tem como ter uma equação igual a 0. E esses rapazinhos aqui? Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. O Na, A1, vezes o Cl- A1. Porque eles entraram, porque eles estão em estado aquoso, eles têm influência. E por que não entra água? Porque era líquido em minoria. Que o gás ocupa no local. E por ele ocupar uma certa região no local, ele vai fazer uma pressão. Por isso que é a pressão parcial, é a pressão individual que aquele gás faz. Como é que eu descubro essa? Digamos um gás A, a pressão total vezes a fração molar daquele gás. O que é a fração molar? É quantos mols aquele gás ocupa em relação ao número de mols total. Então, se eu tiver um gás com 2 mols, num total de 10 mols, eu vou ter uma pressão parcial de 0,2. Isso daqui não tem unidade, você vê que mol corta com mol. Por quê? Porque, na verdade, isso daqui é uma relação de porcentagem. Você pode pensar o seguinte, a pressão de A é quantos por cento do total? Quantos por cento de A do total? Depois que você descobrir essa pressão parcial, você utiliza no lugar de concentração. No Kc, em vez de ser concentração igual no Kc, você vai utilizar a pressão parcial. Exemplo, a pressão parcial de C elevado ao coeficiente C, Czinho. A pressão parcial de A é elevada ao Azinho. E a pressão parcial de B é elevada ao Bzinho. O importante é você lembrar, falou em Kp, entra gás, somente gás e pressão parcial. Aí, quando eu vou trabalhar equilíbrio, a análise do equilíbrio, ela tem que ser, no caso, tem que ser minuciosa. Que é o seguinte, numa questão, ele não vai dar o equilíbrio direto. Ele vai dar o quê? Ele vai dar um gráfico ou um sistema que vai dar dicas de como você achar o equilíbrio. Primeira coisa que você tem que saber, o Kc, ele acontece no equilíbrio. Eu só posso trabalhar com Kc no equilíbrio. Se eu só posso trabalhar no Kc, com Kc no equilíbrio, significa dizer o seguinte, que, na verdade, eu tenho que achar esse equilíbrio em uma reação. Beleza. Aí eu fiz um exemplo aqui para vocês entenderem como é que funciona. Primeira coisa, toda reação ela inicia. Se toda reação ela tem um início, então eu tenho que pensar assim, se toda reação ela inicia e ele deixa claro que não tem nada produzido, então o início de uma reação, a concentração que tem em C, ela é 0. A concentração que tem no produto, ela é 0. Porque você não produziu nada. Como é que você vai produzir algo sem ter iniciado, sem ter feito a reação direito? Beleza. Segundo ponto, você tem que analisar isso aqui, ó. Se no início ele diz que tem 10 mols, que eu esqueci de botar aqui, de A, significa dizer o seguinte, que no início eu tenho 10 aqui. Mas tome cuidado. Você não pode... É melhor para você não botar número de mols. Porque normalmente, constante de equilíbrio se dá em quê? Em concentração. Eu acho que sempre vai se dar em concentração. E se ele disse que o recipiente ele tem 2 litros em uma reação, historinha, em uma reação eu peguei 10 mols da substância A e botei no recipiente 2 litros, significa dizer o seguinte, que essa concentração vai ser 10 mols por 2, que vai dar 5 mol por litro. Significa dizer o seguinte, que eu não uso 10, eu tenho que usar a concentração. Sempre em uma tabela de experimentos para se analisar, para encontrar um equilíbrio, eu utilizo
concentração. Beleza. Se por acaso ele não fizer desse jeito, ele já der a concentração direta, aí você só bota aqui. Beleza. O que é que você tem que entender? Eu não estou produzindo, né? Então, se eu coloquei em um recipiente de 2 litros 10 mols, então eu tenho uma concentração de 5 mols por litro, e eu estou tentando produzir algo, então no início eu tenho 0. Beleza. E ele está me afirmando, normalmente ele tem que dar esses dados, que pelo menos eu tenho que ter o início e eu tenho que ter o equilíbrio. E ele está me avisando que eu tenho no equilíbrio de ser 5 mols por litro. Aí você tem que se ligar nisso aqui, ó. Isso daqui é a matéria que está armazenada. Isso daqui é o que eu produzi. Se eu estou numa indústria e eu estou produzindo algo, essa produção ela tem que ser uma coisa positiva. Então, pensa comigo. Se eu tenho 5 produzido no equilíbrio e no início eu tenho 0, quanto é que eu tive que somar para chegar nesse 5? É 5, né? 5. Alguma coisa mais 0 que dê 5. 5. É por isso que você tem que sempre se fixar nisso. Quando eu estiver no produto, ele vai ser somado, porque eu estou colocando algo nele. Se aqui tivesse 2, e aqui eu não sei, então aqui seria quanto? 3. Não é? 5 mais 2 mais 3, 5. Mas nesse exemplo eu botei 0. Aí você tem que ter cuidado com isso aqui agora. Tudo o que a gente faz em estequiometria, em balanceamento, essas coisas que a gente trabalha, que é a parte de cálculos, ela trabalha com a reação. Significa dizer o seguinte, que sempre que eu estiver trabalhando em uma tabela de experimentos, eu estiver tentando encontrar o KC, eu tenho que me organizar e eu tenho que pensar que a reação é onde eu vou usar a estequiometria. Certo? Você só pode descobrir o valor de A por meio da estequiometria na reação. Então, é aqui onde você tem que ter cuidado. Você não pode usar. Aqui vai coincidir por causa do número de mols. Mas se aqui fosse um 2, você já não ia para frente. O que é que você tem que entender? É que na reação é onde você utiliza a estequiometria. Então, beleza, pensa comigo. Se 1 mol de A produz 1 mol de C, 5 mol por litro de C vai produzir quanto? 5 mols por litro. Não é? Se isso aconteceu, aí é aqui onde vai ter cuidado. E aqui vai acontecer um caso raro. Eu vou até ter que mudar isso aqui. Vou botar aqui. Pronto, fica melhor. Aqui eu dei azar de dar exemplo. Deixa eu botar assim. Pronto. Aqui fica melhor. Que no meu exemplo a reação ia acabar, mas... Beleza. No produto, se eu estou consumindo, no reagente, se eu estou consumindo, significa dizer o seguinte, que na reação, como é no reagente, então eu consumo para formar o produto. Se isso aconteceu, eu tenho que pensar o seguinte, 10 mols por litro menos os 5, vai sobrar quanto? 5. Certo? Se isso acontece, a gente já dá para armar o gráfico, mas só uma revisãozinha. Reação, estequiometria. Equilíbrio químico, você faz baseando no seguinte, se estiver em relação ao produto, você tem que pensar alguma coisa somada ao início que dê esse rapaz, que é o restante, porque isso aqui foi o que aconteceu na bagaceira da reação, que a reação é uma bagaceira. Enquanto no reagente, depois que você fizer a estequiometria, você pensa, beleza, reagente ele consome, ele vai dar algo para o produto, então ele tem que diminuir. Então, se eu tenho 10 mols por litro no início, menos 5 mol por litro, vai sobrar quanto? Para o equilíbrio, 5 mol por litro. Aí, nesse caso, o que é que você vê? Você verá que 5 mol por litro no reagente, 5 mol por litro no produto. Já dá para deduzir que o nosso gráfico partiu do zero, foi o início, zero, ó, Czinho aqui. Ele vai ser isso. Está aqui o A e está aqui o C. A concentração de A, 5 mol por litro. Concentração de C, 5 mol por litro. No caso, eu vou ter aqui nesse caso aqui eu vou ter um KC
Desse jeito. Não é isso? Então vai ser 5 sobre 5, que foi 1. Como o Kc é igual a 1, a concentração dos reagentes é igual à concentração dos produtos. Se por acaso, um exemplo, aqui fosse 2. Beleza. Aí você vai pensar, a mesma estrutura de equilíbrio, 5 mols. Vem pra cá. Beleza. Você vai pensar a mesma coisa, ó. 5 mais alguma coisa que deu 5. 0 mais alguma coisa que deu 5. 5. Então, isso daqui foi o que foi produzido na reação. Aí por isso que eu digo, se aqui é a estequiometria, aí você não pode botar 5 aqui, como eu fiz antigamente. Você tem que seguir as estruturas de proporcionalidade. Então vai ficar o seguinte, ó. Se um A produz 2C, então, quantos A vai vir de 5? Vai vir quanto? 2,5. O que é que eu estou tentando dizer? Que nessa reação, como eu tenho uma proporção de 1 para 2,5, 2,5 mols por litro, que foram consumidos de 10 mols por litro, foram necessários para produzir 5 mols por litro. Significa o quê? Que vai sobrar quanto? 7,5. Porque aqui eu não estou sendo consumido, então aqui diminui. Então pensa, aqui eu diminuo e aqui eu somo. Tá vendo? Ó, só botar um 2 ali, ó, já vai dar uma confusão muito grande. Se a gente for fazer isso aqui no Kc. Kc. Lembrando que isso aqui é gás, hein? Como é exemplo, eu nem botei. Produto, 5. Como está elevado a 1. Reagente. Agora o que é que vocês... Agora eu tenho que pensar o seguinte. O reagente está maior do que o produto. Se o reagente está maior do que o produto, significa dizer o seguinte. Que esse Kc, eu não vou nem fazer cálculo, ele vai ser menor que 1. Se ele é menor que 1, então o reagente é maior do que o produto. Então vai acontecer isso aqui, ó. Em que aqui é o A e aqui é o C. Beleza? No caso aqui seria a menor possibilidade para a indústria, porque aqui eu estou tendo mais estocado, mais estoque, que é um reagente, do que o que eu consegui produzir. Bem, gente, aí eu vou tentar aqui explicar o que acontece quando eu somo reações. Porque a gente sabe que quando a gente estuda entalpia, entropia, a gente soma para conseguir chegar numa equação, no caso referência, mas ali eu estou trabalhando com o quê? ΔH, um exemplo, seria o quê? O H do produto menos o H do reagente. Estou trabalhando com somas, adição e subtração, né? Só que aqui eu estou trabalhando com produto e razão, certo? Se isso acontece, eu vou ter propriedades diferentes. Se eu estou trabalhando com propriedades diferentes, eu tenho que pensar o seguinte. Se eu pegar essa reação e somar com essa, vai acontecer isso. Está do lado oposto, cortou, cortou. Está do lado oposto, cortou, cortou. Qual seria a equação final? Eita. AD. O problema é porque, como eu tenho produto e razão, o comportamento que eu tenho das constantes, ele vai se dar de uma maneira bem peculiar. Sempre que eu somo, ó, soma, eu tenho que fazer o produto
entre constantes. Ou seja, a constante aqui que eu vou ter vai ser o produto dessas duas. Essa constante aqui, 3, digamos assim, ela vai ser o K1 vezes o K2. Beleza. Então quer dizer que é o seguinte, se eu pegar essa reação aqui, e multiplicar ela por 2. O que acontece? Eu vou ter que elevar a constante dela ao número que eu multipliquei, no caso 2. Se eu multiplicar por 10, eu tenho que elevar a constante a 10. Beleza. Se por acaso eu dividir por 2, aí eu vou ter que, eu vou dividir tudo por 2. Aqui, ó. O que é que acontece? Como uma eu elevava ao número, aqui eu vou ter que tirar a raiz do valor correspondente ao número que eu dividi. E se eu inverter, ó, inverter a reação. Então, no caso, ela ficaria assim, né? Ó. C A mais B. Eu não inverti? A constante ela vai ficar o inverso. E cuidado, o inverso não é oposto. O oposto é quando muda de sinal. O inverso é quando eu simplesmente inverto. Fica 1 sobre K1. Significa o quê? Que quando eu tenho soma, é o produto. Quando eu simplesmente multiplico, eu vou elevar ao número. E quando eu, no caso, inverter, eu inverto a constante. Aqui. Da mesma forma, se eu multiplicar, no caso, se eu dividir, eu vou levar a raiz. Certo? Pausa aí. Aqui eu vou ter uma equação, no caso, referente. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tentar manipular essas equações aqui para encontrar essa daqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer. O B, ele está ali. Não é? Se o B está aqui, eu vou ter que inverter a primeira. Beleza? O A e o C, eles estão no mesmo canto. O problema é que eu tenho esse 2A aqui, que não colabora. Mas aí, você tem que... É uma questão dedutiva. Se eu somar essas equações aqui, eu vou pensar no seguinte. Essa não está posta a essa, então eu posso cortar esse A com esse 2, porque aqui eu tenho um A com A. E o que acontece se eu somar? Somo essa com essa. Não é? Aí o que é que vai resultar? B vai dar A mais C. E o que é que... Aí eu multiplico, como eu estou somando, não fiz nada ainda. Lindo. O problema é o seguinte. Está o inverso, eu vou ter que inverter isso aqui. Então, se eu inverter, vai ficar assim, ó. Basicamente isso. Foi. Agora eu vou... Quanto é que eu tenho no reagente? 0,4. E ele está ao quadrado. Quando você fizer isso, vai dar isso aqui, ó. Beleza. Aqui é matemática, ó. Puxei uma vírgula para cá, puxei uma vírgula para cá. Puxei outra vírgula para cá, puxei outra vírgula para cá. Quanto é 80 dividido por 16? 5. É aqui onde eu quero que você se toque. Se eu tenho 5, significa dizer o quê? Que meu produto ele é maior do que o reagente. Então quer dizer que o que foi produzido, ele entrou em equilíbrio com a concentração maior do que o que está sendo estocado, que é o reagente. Significa o quê? Que esse KC aqui, eu vou botar bem aqui, vai caber, está acontecendo isso. Está aqui o N2O4 e está aqui o 2NO2. Beleza? Esse é o gráfico
desse KC. Ou seja, o KC, ele simplesmente te guia para como você deve armar o gráfico. Show! Aí eu vou fazer esse outro exemplo aqui. Eu vou fazer esse exemplo aqui para vocês verem como é que se aplica isso em uma atividade. Ó, primeira coisa que você tem que notar. Tempo muito longo. O que é um tempo muito longo? Literalmente é quando você pega um bicho e deixa lá 5 dias, ele em conserva, sabe? Assim, é um tempo muito longo, nesse caso. O que é que você tem que entender? Uma reação em equilíbrio, para ela entrar em equilíbrio, eu disse, tem que ter reversibilidade. Segundo, tem que ter condições. Pode ser que ele não diga isso, mas ele vai dizer o seguinte, se está em equilíbrio, você tem que subentender aquilo. Aí você pensa o seguinte, tempo muito longo. Vamos pensar, uma metáfora, uma historinha. Rapaz, eu tinha no caso dióxido de nitrogênio e eu peguei e taquei no recipiente por 5 dias. 5 anos, pronto, deixei lá por 5 anos. O que é que você tem que entender? Simples. O tempo que vai passar nesses 5 anos vai iniciar a reação, vai acontecer a reação, que vai ser a bagaceira, velocidade direta, maior que inversa, que maior que inversa direta, e vai chegar no momento que vai se estabilizar. Se conseguir entrar em um sistema isolado, se for um sistema hermético. O que é que você tem que entender? Tempo muito longo é sinônimo para equilíbrio. Então, se ele está em equilíbrio, então eu tenho que trabalhar com o equilíbrio. Eu não posso trabalhar com esses valores aqui de cima. Então, como eu já mostrei o exemplo, você tem que fazer isso aqui, ó. Como aqui é um produto e aqui é um reagente, o reagente ele é consumido para formar o produto. Então, pensa comigo. Se isso aqui é um produto, no início de uma reação não tem produção. Não tem. Eu não posso iniciar já tendo produto. Uma fábrica inicia o dia já tendo produzido. Não pode. Ele tem que botar o início da reação. Como eu tenho o início da reação, eu tenho que pensar o seguinte. Não era zero? Porque é o início? Então pensa comigo. Se eu estou adicionando coisa, porque esse daqui vai ser consumido e esse vai ser produzido. Quanto é 0 mais alguma coisa que dê 0,8? 0,8. Não é? Aí é onde vai estar a base para você. Como eu sei que na reação houve uma produção de 0,8, eu não posso pegar e tirar 0,8 daqui. Por quê? Porque tem a estequiometria. Você não pode simplesmente, eita, se aqui tirou 0,8, então quer dizer que no outro, como eu estou no sistema fechado, tirar 0,8. Não, não pode. Por quê? Porque tem uma questão da proporcionalidade. O que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer isso aqui, ó. Como é a reação, e a reação é a estequiometria. Ou seja, normalmente a gente trabalha em cálculos químicos, em entalpia, aqui, no estado da bagaceira. Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. 2NO2, ele vai ter uma relação de 1 mol, né, com N2O4. Então, quantos mols... Deixa eu tirar esse X. Quanto eu vou ter que ter para produzir 0,8? É isso aqui. O que é que você faz? K é 1,6 mol por litro. Então, significa dizer o seguinte, que para eu conseguir produzir 0,8 mols, deixa eu botar logo aqui, mol por litro, em N2O4, eu tenho que consumir 1,6 mol por litro desse rapaz. Então, vamos contar a história de novo. 2 mol por litro, taquei por 5 anos dentro do recipiente hermético. Beleza. E eu descobri que no equilíbrio, depois de 5 anos, quando eu completei minha faculdade de literatura, eu descobri que nesse objeto tinha 0,8 mol por litro. No equilíbrio. Não alterava-se, não importa quanto eu balançasse o recipiente hermético. Descobri que minha reação consumiu 0,8 mols por litro. No caso, consumiu 1,6 mol por litro do que eu tinha para produzir 0,8. É isso que ela está dizendo. Ó, amigo, no final da reação, eu tive 0,8 mol por litro, mas para isso eu tive que consumir 1,6 mol por litro. Se eu estou consumindo, eu estou o quê? Diminuindo. Então, aqui na verdade eu tenho quanto? 0,4. Significa dizer o seguinte, que no equilíbrio, depois de 5 anos, 0,4 mol por litro
vai ser o que vai sobrar e que não vai se alterar. Por quê? Porque na reação, velocidade direta é igual à inversa. Então, tudo que eu estou mandando para o produto está sendo remandado para o reagente. Certo. E se a gente quiser o Kc? O Kc vai ser isso aqui, ó. Produto no equilíbrio. Eita, aqui tá muito feio. Sobre, ó, reagente. Só que cuidado. Não reagente, ó, 0,4. Ao quadrado, porque tem que lembrar. É o reagente elevado a seu coeficiente. Isso vai ser quanto? 0,8 sobre 0,16. Olha aqui. Vai dar, passei uma vírgula, passei uma vírgula, passei outra vírgula, passei outra vírgula. Significa o quê? Que eu vou ter 5 a resposta. Aí eu quero que você interprete isso. Não é 5? No gráfico, como é que seria isso aqui? Simples. No gráfico de concentração, esse é o símbolo da concentração, hein? Por tempo, eu vou ter essa relação. Se eu tenho 5, significa o quê? Que o meu produto ele é maior do que o reagente. Se o produto ele é maior que o reagente, ó, em que aqui é o início. Quanto é o início? 2. E o equilíbrio se deu quando? Quando esse rapaz, aconteceu isso aqui. Significa o quê? Que aqui eu tenho... É porque está totalmente, eu estou fazendo a garrancheira aqui, totalmente fora de escala. Mas o importante é você entender que o produto foi maior que o reagente. Por isso que o Kc deu 5. Ou seja, o Kc ele serviu para quê? Para me nortear como eu devo fazer o gráfico, como eu devo interpretar o gráfico. Certo. Agora, eu vou fazer essa questão aqui, enorme. Vamos lá. Certo. Isso daqui vai ser a aplicação das relações também de soma de equações, que normalmente é isso que cai no Enem, porque ela é mais, no caso, usual, principalmente por causa da entalpia, entropia, que mexe também com essa soma. O que é que eu tenho que entender? Isso daqui vai ser paralelo, como eu disse, à lei de Hess. Eu vou ter que simplesmente encontrar o que tem parecido nas outras equações manipuladas. Vamos lá. Ó, essa é a equação reflexo, é a equação que eu vou me espelhar. Eu tenho que sair catando e mexendo para ver o que é que eu vou fazer. O Ca3, CO4, é carbonato de cálcio, CaCO3. Ele está do mesmo lado, não está? E só há um dele, é importante você saber disso, ele é individual, não há outro CaCO3. Significa dizer o seguinte, que eu vou repetir. Ó, repetir. Beleza. Deixa eu repetir logo. Então, a terceira, aqui eu vou repetir, ó, CaCO3, dando origem a Ca mais 2, mais CO3 menos 2. Beleza. Segunda coisa que eu tenho que analisar. CO2. Onde é que está o CO2? Está aqui. H2O também. Tem outro H2O? Ó, não. Então, o que é que eu vou fazer com essa 4? Vou repetir também. Interessante, né? Ó, repetir, ó. Analisa o que eu estou fazendo. Eu estou simplesmente analisando cada estrutura da referência e estou tentando encontrar nas equações derivadas para tentar encontrar ela. Quando eu encontrar ela, eu vou encontrar também o K1, quando eu somar e aplicar as propriedades nas constantes. H mais HCO3 menos. Lindo. Aí ou seja, aqui a constante não mexe, porque eu não inverti, não fiz nada. Constante 3. 6 vezes 10 a menos 9. E aqui a constante 4. 2,5 vezes 10 a menos 7. Ok. Olha a outra. Analisei isso e isso. Olha esses dois aqui. Ca mais 2 HCO3 menos. O que é que eu tenho que analisar? Isso aqui. Onde é que eu vou encontrar esses dois? Ó, aqui. Não é? Mas eu já botei. Calma aí. Onde é que eu vou encontrar esse daqui? Porque esse daqui, ó, ele já está bem aqui, ó. Esse daqui eu vou encontrar, sabe aonde? Aqui. E aqui. O que é que eu vou ter que fazer com essa primeira? Já que eu já mexi nessa. Eu não posso mexer de novo.
eu vou invertê-la. Porque eu tenho que botar esse rapazinho, ó, pra cá. Lá vai, ó. H, essa no caso é a quarta. Beleza. Aqui é a quinta. No caso aqui é a segunda. Eu inverti, ó, H mais CO3 menos 2, HCO3 menos. Pronto. Já analisei as equações, já organizei-as. Agora o que é que eu tenho que fazer? Rezar para dar certo. Né? Ó, vamos inverter aqui o segundo. 1 sobre 3 vezes 10 a menos 11. Agora é rezar. Vamos ver se vai dar certo aqui. Ó, como está do lado oposto, eu posso cortar. CA3 é 2. Esse rapazinho aqui, o que é que eu posso fazer com ele? Cortar também, ó. Próximo, que dá para cortar, pronto, só isso. O que é que eu vou achar aqui, ó, no final? CaCO3, dando origem, opa, aqui, mais H2O, mais CO2, ó, somei tudo que está do mesmo lado, e agora eu vou somar esses dois, ó, esse com esse, tá de cor diferente, mas a mesma coisa, hein? CO3 menos, mais Ca mais 2. Beleza. O que é que eu disse? Eu inverti porque a propriedade, se você inverte a constante, você aí tem que inverter. Se você inverte a reação, você inverte a constante. Agora eu vou somar, então eu vou ter que multiplicar K3 vezes K2 vezes K4. Vamos lá. Isso tudo na mesma reação? Quem é essa reação? É essa. Se essa reação é aquela, então essa K1 é igual a isso aqui, ó. Fazendo bem didático mesmo. Você não precisa fazer isso aqui não. Vamos lá. K3 é quanto? 6 vezes 10 a menos 9. K2. 1 sobre 3 vezes 10 a menos 11. E o K4? 2,5 é quanto? 5 sobre 2, né? Vamos botar em fração? Vamos. O que é que eu vou fazer agora? Cortar. 3 por 3, 1. 6 por 3, 2. 2 por 2, 2 por 2. Olha aqui. Aqui é matemática, ó. 10 a menos 9 vezes 10 a menos 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Não é? Aí fica, ó, 10 a menos... Não é? Pra cá. Aqui, ó. Vou botar pra cá. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ó, 10 a menos 16. É porque eu tô meio doidão da cabeça hoje. E por que eu fiz isso? Porque tem mesmo sinal. Base 10, base 10. Mesma base, multiplicação. Isso é matemática. 10 a menos 16. 10 a menos 11. Não está embaixo? Se eu botar para cima, ele muda o sinal. Ficaria assim. E repete o 5. Significa o quê? Que a constante 1 é quanto? 5 vezes 10 a menos 5. Você vê que é trabalhoso, é. Você acaba tem que rezar para na hora da equação não fizer nada errado, tem. Mas é prática. Obrigado pela oportunidade. Espero que vocês tenham aproveitado e assim... Eu espero que tenha, sei lá, aberto alguma maneira diferente de você conseguir resolver as questões. Ó, estamos pedindo aqui para deixar o like. Qualquer dúvida, comentários, tá? Tá aberto lá, vai ficar aberto, acredito. E outra coisa, isso daqui, se você não entendeu, se você se embananou, calma. Não adianta você se estressar, beleza? Outra coisa, se inscreve no canal, hein, para dar aquela força para a evolução, tá? Foi boa.